Olá, vocês estão no podcast da Estaca Tarumã. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para a gente conversar sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Estou aqui com o presidente Cavalcante. Tudo bem, presidente? Tudo bom? Beleza. Antônio Carlos Ribeiro Cavalcante. Eu quero saber o primeiro de você, presidente. Eu quero fazer algo diferente. Antes de falar do Antônio, eu queria saber o que é presidente de Estaca. Então vamos lá. A igreja é uma organização mundial. Então, como tal, ela precisa que tenha uma estrutura de liderança. E essa estrutura de liderança, ela foi formada a partir, se você pensar na Igreja de Cristo, a primeira coisa que ele fez foi chamar 12 apóstolos. Na hora que ele chamou os 12 apóstolos, ele estava começando a organizar a sua igreja. Certo. Então, a igreja hoje ela é constituída dessa forma. Ela tem um profeta e a gestão, a liderança da igreja é distribuída por esses 12 homens, que são os 12 apóstolos. Só que eles só são 12 e a igreja é mundial. Então, para que houvesse uma liderança local na igreja, a igreja foi sendo dividida. Então, por exemplo, a igreja hoje ela é constituída por os apóstolos, depois nós temos áreas, onde cada área é composta por várias estacas, e essa área, no nosso caso a área Brasil, e na área Brasil nós temos um líder, que é um 70, uma autoridade geral, e essa autoridade geral ela cuida da área Brasil, respondendo à liderança do Quórum dos 12. E, por sua vez, um líder também no Brasil inteiro seria muito pouco. Então, em cada cidade, essa cidade ela é dividida em regiões e cada região dessa é chamada de estaca. Então, uma estaca é uma região da igreja onde a administração da igreja é feita por intermédio desse líder chamado presidente da estaca. Então, o presidente da estaca é o líder responsável por uma região local da igreja. A Estaca Tarumã, ela engloba o Capão da Embuia, a parte de Vila Oficinas, a parte do Jardim Mercúrio, Tarumã, o bairro de Tarumã e Bairro Alto. São 5 regiões menores que são chamadas de alas. Então, essas 5 alas também têm seu líder, e o seu líder é chamado de um bispo. O bispo é o líder de uma ala. Então, eu como presidente da estaca, sou responsável pela estaca, ou pela igreja, nessa região toda. Só que eu tenho a ajuda de várias pessoas, entre elas esses 5 bispos. Você tem ideia de quantas pessoas você lidera na Estaca Tarumã? Olha, por volta de umas 2.000 pessoas, membros da igreja. Membros da igreja. Mas na verdade, a Estaca é uma organização para toda a região. Então, de alguma forma, a gente está falando aí de talvez umas 100.000 pessoas, 150.000 pessoas, mais ou menos. Mas isso é uma ideia nova, né? Chamar de estaca, essas coisas. Tudo agora que foi inventado, não foi isso? Foi bem agora. Né? Lá em 1800 e alguma coisa, foi formada a primeira estaca. Eu não vou saber exatamente a data, mas desde a primeira organização da igreja, né, já foi instituído a primeira estaca, quando a igreja começou a crescer, e aí precisou dessa distribuição de liderança. Se a gente for... Uma organização, né? Uma organização. Tem uma história na Bíblia muito interessante que mostra a razão disso tudo, né? Um dia, Jetro, que era sogro de Moisés, acordou e viu Moisés resolvendo os problemas da população. Boa. E aí tinha uma fila imensa, né? Tinha assim, o Jetro ficou tão abismado que chegou para Moisés e falou assim: Moisés, desse jeito você se mata e mata toda a população, porque você vai ficar o dia inteiro aqui e vai ter um monte de pessoas para você falar, você não vai conseguir falar com todo mundo. Claro que a Bíblia não diz todas essas palavras que eu estou falando, mas dá a entender. E aí o que aconteceu? O próprio Jetro disse: por que você não faz o seguinte? Divide esse grupo em 1.000, depois divide em 100 e depois divide em 10. E para cada 10 você bota um líder, para cada 100 você bota um líder, para cada 1.000 você bota um líder. Ou seja,
Tem lá o presidente do coro, o bispo e o presidente da estaca, em outras palavras, né? Sensacional isso, né? Então, não são ideias novas, né? O senhor é o Não. mesmo ontem, hoje e eternamente. Com certeza. Isso é muito legal. Mas vamos lá, minha pergunta é o seguinte, presidente Cavalcante. Como que você chegou a ser presidente da estaca? Como é que eu comecei? Você foi batizado quando? Alguns meses atrás. Foi logo ontem, né? Eu fui batizado em 1970, aos 8 anos. Não precisa fazer conta, tenho 62 anos. Né? E, na verdade, não existe uma... Como é que eu posso dizer assim? Não tem como eu cheguei. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Entre todos os membros da igreja que são dignos, que procuram guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor vai chamar um entre eles. Como é que funciona normalmente? Vem uma liderança da presidência diária e, como eu acabei de falar, e sobre a designação de um apóstolo, que é o responsável pela nossa região, e ele vem e, entre esses homens dignos, o Senhor revela a eles para escolher aquele que, por aquele tempo, vai servir como presidente da estaca. O interessante é que você não precisa, por exemplo, em algumas funções, é assim, o vice vira presidente da estaca. Aqui não, aqui a pessoa pode não ter chamado nenhum, ele pode estar somente servindo como ministrador e o senhor pode chamar ele como presidente da estaca. Não tem essa coisa de... por exemplo, o meu primeiro conselheiro, não pode dizer que o meu primeiro conselheiro vai ser o presidente da estaca. Depende do que for ser o que o senhor quiser naquele momento, né? Eu queria voltar agora, falar um pouquinho mais do irmão Antônio Cavalcante. Você falou que foi batizado em 1970. Isso. Tua família já era da igreja, porque 8 anos você não aprendeu sozinho, né? Teus pais já deviam estar lá sendo membros da igreja, certo? Não. Meus pais foram... O que aconteceu? Em 1969, meu pai estava andando na rua... Aqui em Curitiba? Em Maceió. Lá em Alagoas. Meu pai estava andando na rua, na verdade nós somos da Bahia, mas nós estávamos passando uma temporada trabalhando, meu pai estava trabalhando em Maceió. E andando na rua ele foi abordado por 2 missionários, que é uma história bem interessante, porque os 2 missionários, eles... pegaram o endereço, eles não falaram muitas coisas, só falaram que queriam dar uma mensagem sobre Cristo. Meu pai deu o endereço para eles e eles foram procurar a nossa casa. Só que, coincidentemente, eles foram 3 vezes e não tinha ninguém em casa. E o Helder disse depois para a nossa família que era quando eles estavam indo pela 4ª vez, eles tinham determinado que seria a última vez que eles iam procurar. Que beleza que deu certo essa quarta. Quando eles chegaram lá, nós estávamos. Aí, então, o que aconteceu? No primeiro momento, minha mãe se batizou, eu tinha 7 anos, não podia ainda me batizar. Meu pai não quis muito se batizar naquela época, mas depois de 1 ano, meu pai se batizou e eu me batizei quando fiz 8 anos, lá em Maceió. Você tem quantos irmãos? Você tem irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, 4 3 comigo. irmãos. Você é mais novo? Sou mais velho, né? Tenho um outro irmão com 1 ano de distância. Tenho uma irmã e depois um caçula, que é o... Legal. É o único alagoano da turma, porque foi o que nasceu dessa... O resto é tudo baiano, né? O resto é tudo baiano? Mas eu não quero falar de quando você veio para cá. Vamos nessa sequência ali. Eu sei que você fez missão também. Sim. Como que foi a decisão tua de ser um missionário? Porque eu acho que é uma decisão que muda a vida, né? Sim, com certeza. E como foi a tua com 18 anos ali? Na verdade, houve um gap na minha vida da igreja, né? Por que esse gap? Porque meus pais se mudaram para Salvador e durante um tempo não existia igreja em Salvador. A igreja efetivamente começou em Salvador quando eu tinha 16 anos. Foi quando eu conheci a igreja mesmo. Sim. E aí, aos 16 anos, vamos dizer, começar a frequentar a igreja, começar a entender as doutrinas da igreja, logo surgiu o desejo de ir para a missão. Então, com 16 anos, eu já estava contando as horas de ir para a missão. Assim, é uma experiência sensacional ser um missionário, né? Sim. E eu sei que a gente tem muitas experiências lá. Experiências boas, nem tão boas, são experiências, né, de dificuldades também, experiências espirituais.
Se eu te perguntasse, se eu te pedisse para você lembrar de alguma, sem critério nenhum. Sem critério nenhum? Sem critério nenhum. Qual você contaria para nós hoje? Uma experiência da missão, do missionário Elder Cavalcante. Cavalcante. Antes de falar da experiência, eu queria dizer o seguinte. Quando eu fui para a missão, eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos. Naquela época, era a época dos 19, mas os 18 já podia também. E eu tinha 1 ano de igreja. Sim, desse negócio. Por causa desse processo aí. Eu tinha 1 ano que eu conhecia. Naquele ano, eu tinha sido professor do seminário do Livro de Mórmon. Então, a escritura que eu conhecia um pouco era o Livro de Mórmon. Então, tiveram várias experiências. Tem as experiências espirituais, tem as experiências engraçadas. Sim. Tem as experiências engraçadas e espirituais, tem as trágicas. Foram 2 anos bem intensos nesse período. Companheiros, áreas, pessoas. Uma experiência que foi um misto de engraçada e espiritual foi com uma irmã. Não me peça para lembrar nome, que eu não lembro. São 40 anos. Essa irmã, o filho dela estava na missão. E ela era uma pessoa assim, muito querida, gostava muito de nós missionários, dava almoço para a gente sempre. Mas ela fugia do compromisso de se tornar uma membro da igreja. E era interessante porque ela não queria só o compromisso, ela já frequentava e tudo. E um dia, eu estava na casa dela e nessa hora eu fui inspirado, eu senti que eu deveria fazer o que a gente chamava na época, não sei se ainda chama assim, de desafio batismal. E aí eu fiz o desafio para ela. E a irmã ela sentiu que deveria, mas ela não deu o braço a torcer de jeito nenhum. Por que eu sei que ela sentiu? Porque eu senti também, né? Eu senti o Espírito bem forte. E aí ela disse assim, não, Helder, sai, vai, me botou para fora da casa dela, né? E aí, uns 2 ou 3 dias depois eu voltei lá, a gente sempre voltava lá, estava com fome e passava por lá, né? E ela olhou para mim e falou assim, Helder, eu vou me batizar. Mas não é por sua causa, não. Sensacional. Aí eu disse, irmã, não é por minha causa. Não quero essa... na verdade, naquela época eu nem sabia falar essas palavras, mas eu disse, irmã, não é por minha causa. Eu sei que não é, eu só quero que você se batize. É assim que tem que ser. E aí, domingo, aconteceu o batismo, né? Legal. Foi muito especial. Que bonito. Aí. E o rapaz que estava na missão, quando recebeu a notícia que a mãe dele tinha sido batizada, ficou muito feliz também, né? Eu esqueci de perguntar, mas aonde foi a sua missão? Eu fiz missão na Missão Brasil, São Paulo Norte, a Poderosa. Brasil, São Paulo Norte, 1900 e tantos. 1980. 1980 pegava lá São Paulo, Rio e tudo mais? Não. O meu São Paulo Norte pegava metade do estado de São Paulo e pegava o Mato Grosso. Mato Grosso, na época não era Mato Grosso do Sul, era o Mato Grosso, não me lembro agora qual que era. Eu me lembro que era a cidade de Dourados, a cidade de Ponta Porã. A gente até brincava quando o presidente estava bravo com o missionário, mandava lá para o extremo da missão, né? O final da missão. Mas era brincadeira, claro, né? Não tinha essa era coisa de missionário, né? Jovens que brincavam. De jovem, né? 18, 19 anos. Tem essas brincadeiras mesmo, né? Agora, é como você falou, fiz amizades eternas lá. Tem companheiros meus que são meus amigos até hoje, que a gente se comunica. Isso tem 40 anos já. A missão é uma parte essencial na nossa vida, né? Sem dúvida. É uma bênção, de verdade. Beleza, aí voltou e casou. Em 2 meses. Não, foram um pouco mais, 6 meses. 6 meses, presidente. Mas já conhecia a menina? Não, conhecia assim de vista, né? Eu tenho uma situação... 6 meses, rapaziada. 6 meses. Na verdade é o seguinte, na minha vida sempre foi assim, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando eu descobri a missão aos 16 anos... Eu me propus, eu tenho que fazer a missão, eu vou para a missão. Eu quero ir para a missão o mais rápido que eu puder. Quando eu voltei, eu sabia que meu próximo desafio era
constituir uma família. Como diz o Elder Bednar, né? A próxima ordenança. A próxima ordenança, exatamente, da minha próxima ordenança. Então eu me determinei a fazer isso. E tive uma bênção muito grande, que foi conhecer essa pessoa, que é minha esposa até hoje, né? Nós estamos casados há 41 anos. Que bonito. E foi nessa época que eu a conheci. Você tem filhos, presidente? Tenho 3 filhos. Que era uma próxima ordenança rapidinho, né? Tipo, missão, casamento, filho. Aí já teve os 3 sequências, 5 é Não. Nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 20 anos, minha esposa tinha 18 anos quando nós nos casamos. Então nós tivemos o primeiro filho, né? Que é o Paulo. E Paulo hoje está com 40 anos. Logo depois, aí nós esperamos 2 anos. Depois veio a Juliana. E depois nós esperamos mais 4 anos e veio o Gustavo. Então nós tivemos os filhos dentro de um planejamento, né, de acordo com a nossa capacidade de poder dar a eles a atenção que era necessário e principalmente preservando a saúde da minha esposa também, né? Claro. Com que você trabalha, presidente? Quando eu fiz 16 anos, um pouco antes da igreja chegar em Salvador, eu passei em um concurso público, eu fui trabalhar num banco, o Banco do Nordeste, e eu já trabalhava no banco. Quando eu fui para a missão, o banco me deu uma licença de 2 anos, quando terminou a minha missão, eu voltei a trabalhar no banco. Então, quando eu... como eu falo, eu tinha todas as condições, não tinha desculpa nenhuma de não fazer a próxima ordenança, né, como você falou. Então, eu já tinha um emprego e trabalhei nesse banco até os meus 47 anos. E fui funcionário do banco. Dentro do banco, eu fiz muitas coisas. Entre elas, eu fui gerente de departamento, eu fui gerente de negócios, eu fui presidente de uma empresa que é ligada ao banco, que era a Caixa de Assistência Médica do banco, e a corretora de seguros. E depois disso, quando eu estava com 47 anos, eu decidi sair do banco e comecei a minha carreira como consultor. Hoje eu sou professor, ligado a uma grande instituição, que é a Fundação Dom Cabral. Eu sou um professor associado lá e tenho a minha própria empresa de consultoria. O que eu faço? Eu ajudo as pessoas e as empresas a alcançarem o melhor que elas podem do seu potencial. Esse é meu propósito. Fazendo como? Eu faço estratégia empresarial, eu ajudo as empresas a fazer planejamento estratégico e faço depois o acompanhamento para implementação. Eu também trabalho com mentoria de executivos, eu trabalho ajudando executivos a melhorar a sua performance. Dou aulas muito raramente, mas gosto muito de dar aula. Já dei aula em pós-graduação e faço muito treinamentos, essas coisas assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que a maioria do quem está assistindo esse podcast aqui não é membro da igreja. Certo. Então eu vou perguntar, porque assim, eu sei que, ouvindo, você tem muitas responsabilidades, profissionalmente falando. Certo. E também é presidente da Estaca, que eu acredito que tem muita coisa para fazer. Como é isso? Como que você consegue equilibrar isso na sua vida? Porque assim, não é como missionário, né? O missionário de tempo integral é tempo integral nisso. O presidente da Estaca não, né? Não. Como que você consegue equilibrar tudo isso? Profissional, a igreja, em casa, né? Dar atenção para a família. Como que é isso? Eu acho que vale a pena esclarecer, né? Já que você está colocando dessa forma, é o seguinte. A igreja, ela não trabalha com clero remunerado, né? Nós trabalhamos com clero voluntário. Todas as pessoas que trabalham na igreja são voluntários. Também nós não trabalhamos, ninguém é obrigado a estudar teologia ou assim. Nós acreditamos que as pessoas que têm uma dignidade de acordo com os mandamentos do Senhor, elas têm condição de ajudar outras pessoas através dos seus serviços. E aí, como é que a gente faz? A gente usa as horas vagas, né? Vagas entre
parênteses, porque muitas vezes não são vagas e a gente São escolhas, né? São escolhas, exatamente. E a gente faz esse trabalho. Realmente eu tenho bastante atividade. O que eu faço? Eu separo. Então, eu tenho um momento específico da semana onde eu dedico horas ao meu trabalho eclesiástico. É claro que normalmente esse dia é o domingo, mas outros dias durante a semana, algumas horas eu separo para fazer esse trabalho. Administrar. Não gastar toda a energia só para ganhar dinheiro, mas ceder ou dedicar parte da sua energia para poder ajudar as outras pessoas a conhecerem o Evangelho e a viverem o Evangelho de Jesus Cristo. Presidente, eu queria saber assim de você, qual que é a tua visão para a nossa estaca? O que você gostaria que o povo da Estaca Tarumã soubesse, como líder espiritual nosso aqui? Na verdade, acho que quase todo mundo sabe, né? Que se não souber, eu estou muito triste, porque eu já falei tanto sobre isso. Vou repetir mais uma vez hoje aqui. Eu me preocupo muito com aquela escritura dos talentos, né? Então, quando o Senhor ele dá uma responsabilidade para a gente, é como se ele estivesse dando os talentos da história. E ele espera que a gente devolva os talentos, pelo menos dobrado, como ele fala. Ele nem diz isso, né? Na escritura ele diz que pelo menos com juros, quando ele fala para o último que escondeu o dinheiro. Mas a minha expectativa é essa, né? É que a gente possa entregar a igreja na região mais forte e maior do que o que a gente recebeu. Por que isso, né? Para a gente poder entender bem. Porque se a igreja é maior, ela ajudou mais pessoas. Mais pessoas receberam o Evangelho de Jesus Cristo e, consequentemente, têm condição de ser pessoas mais felizes, pessoas mais completas, por estarem dentro, tendo um propósito efetivo para a sua vida. Esse é um ponto. O outro ponto é pela responsabilidade também da gente poder propagar esse evangelho. O profeta tem pedido a gente muito que a gente faça a união de Israel, a reunião de Israel. E quando a gente fala disso, ou seja, tem muitas pessoas na nossa região de atuação que elas estão somente esperando alguém falar com elas a respeito do verdadeiro evangelho para que elas possam reconhecer. E isso é uma responsabilidade que eu carrego sobre meus ombros, né? Entenda o seguinte, quando você está servindo na igreja, tem duas coisas importantes para você perceber. A primeira coisa é que, de alguma forma, o Senhor ele reconheceu dois aspectos. Primeiro, o aspecto da dignidade e o aspecto do desejo, né? Então, o aspecto da dignidade, ou seja, a pessoa tem a dignidade, ou seja, pelo menos procura guardar os mandamentos, fazer as coisas certas e fazer as coisas de acordo com aquilo que o verdadeiro evangelho ensina. Então, isso te qualifica ao trabalho. Mas não é só isso. Você precisa também ter o desejo, né? Porque se você não tiver o desejo de servir, o serviço se torna um fardo. E, para mim, nunca foi um fardo. Sempre foi um privilégio. E tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, às vezes as pessoas confundem o serviço com chamados. E aqui é bem mais para os membros da igreja que vão entender melhor isso. Não importa o chamado, o que importa é o serviço. Então, o que acontece com relação a isso? É que não existe, por isso na igreja não existe carreira, né? Ou seja, não existe, eu fui isso, agora eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo. Não, de repente você pode ser chamado para ser um apóstolo sem ter sido nada dentro da igreja em termos de carreira. Não vou dizer que isso é uma coisa comum, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode, porque as duas únicas condições para você ter um chamado na igreja são esses que eu acabei de falar, né? São essas que eu acabei de falar, dignidade e desejo de servir. Então, essa faz a diferença.
Então, por isso que para mim não é um fardo. Eu sempre tenho contato contigo, né, semanalmente. E eu sei que você tem muitas experiências com líderes. E ser presidente da Estaca é uma liderança, né? Exercer essa liderança. Eu queria aproveitar agora um tempinho para você me contar quais são algumas habilidades que você mais admira em líderes. Não só líderes na igreja, claro que sim, mas assim, liderança também secular. Quais são algumas habilidades que você considera muito importantes para ser um líder? É importante a gente traduzir essa palavra secular, porque não é uma palavra comum, né? Tá bom. Então é fora da igreja. Boa! É isso aí. Porque às vezes o que é secular? Então vamos lá. Primeiro, né, liderar, eu ouvi uma coisa muito tempo atrás de um parceiro meu, que fomos sócios, ele dizia o seguinte, ele dizia assim, essa frase eu acho que é dele, porque eu nunca li em lugar nenhum. Administrar é fazer as pessoas fazerem aquilo que elas não querem fazer e ainda assim gostem de ter feito. É muito legal isso, porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas querem fazer aquilo que conforta elas, você que está dentro da sua zona de conhecimento e conforto. Um bom líder é aquele que desafia as pessoas, que faz as pessoas saírem dessa zona de conforto. E nessa hora, as pessoas não gostam, não querem fazer isso. E o líder que tem a competência de fazer as pessoas fazerem isso, o que é que acontece com elas? Depois disso, elas vão te agradecer por você ter feito aquilo, elas vão gostar de ter feito. Já ouvi algumas vezes isso comigo, a pessoa dizer para mim, eu não queria fazer o que você me pediu, mas depois que eu fiz, foi muito bom. Já vi isso algumas vezes. Então, esse é um ponto. É a capacidade que você tem de fazer, não vou dizer não se importar com o que a pessoa quer ou não quer, é de reconhecer o potencial das pessoas e fazer elas irem alcançar o seu potencial. Esse é um ponto. Segunda coisa é de entender que as pessoas são diferentes. Um bom líder não trabalha com as pessoas do mesmo jeito. Eu sou assim e eu trabalho desse jeito. Não. Eu, como líder, preciso... Líder, uma coisa é gerente, outra coisa é líder. Gerente gerencia aspectos que vão me dar a condição de alcançar um resultado. Aspectos que eu quero dizer pessoas, dinheiro, máquinas, projetos e tal. O líder, ele lidera pessoas, ele trabalha com gente, ele trabalha com um bom líder, um líder, para poder dizer que é líder, ele sabe trabalhar com gente. Então, o segundo aspecto, para mim, que é super importante, é essa capacidade de entender que as pessoas são diferentes. Então, um líder, ele precisa ser competente o suficiente para saber lidar com as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam e não o que ele quer. Aí é uma coisa minha, tá? O que eu vou falar agora é meu. Não sei se eu li em algum lugar, porque eu leio tanta coisa. E eu digo o seguinte, eu não estou aqui para brigar com você. Eu não estou aqui para fazer você gostar de mim. Eu estou aqui para fazer você fazer o que você precisa fazer. Perfeito. Então, para fazer isso, eu preciso saber se eu preciso ser rígido, se eu preciso ser parceiro, se eu preciso ser amoroso, se eu preciso... Então, eu preciso escolher a maneira correta de acordo com a pessoa que está na minha frente. Muitas vezes eu... Tem que conhecer a pessoa, né? Tem que conhecer a pessoa. Porque muitas vezes, por exemplo, eu pego... e eu sou amoroso com quem eu preciso ser rígido. Não vai funcionar. A pessoa vai continuar... Não vai continuar fazendo. Vai continuar do mesmo jeito que estava antes. E o terceiro item da liderança é a humildade. Né? Humildade é a capacidade de aprender. Um bom líder, ele não se acha autossuficiente, no sentido do conhecimento. Ele precisa estar buscando conhecimento sempre. Então, 3 aspectos para mim, respondendo a sua pergunta. Primeiro, essa questão de fazer o que é preciso ser feito. Segundo, a capacidade de reconhecer a diferença entre as pessoas. E terceiro, aprender sempre. Buscar conhecimento sempre, porque as coisas mudam muito rápido. Muito legal. Obrigado. Eu vou te colocar agora como diz, uma saia justa aí. Mas eu queria saber de você 1 ou 2
homens ou mulheres que você conheceu que são exemplos de liderança para você. Eu sei que você tem vários, você cita sempre alguns, mas hoje eu quero que você escolha aí no teu coração um ou dois para você citar exemplos para nós e por que eles ou elas, né? Né? Bem, o homem, o líder, né, o meu grande mentor, apesar de eu ter passado só 2 anos convivendo com essa pessoa, foi um homem chamado Elvésio Martins. Vamos dizer o seguinte, antes de eu ir para a missão, eu conhecia muito pouco a respeito da igreja. Eu fui o primeiro rapaz que saiu para a missão da cidade de Salvador. Ou seja, Salvador naquela época tinha Caramba! um ramo, né, que é uma ala menor, com a frequência aí no dia que estava bom, dava 30 pessoas, né? Então, em média, era 18, 19 pessoas. Para ter uma ideia, hoje uma ala com frequência boa tem quanto? Acima de 100. Acima de 100. Acima E de lá 100. era 30. Era 30 quando era Quando era assim, bom. Ia todo mundo. E né? 10 era a sua família, né? Não, 10 não, mas eram 6. Não eram 10, mas eram 6. Muito bem. E aí, eu fui o primeiro missionário que saí. Então, aquele grupo em Salvador conhecia muito pouco da administração da igreja, da administração do trabalho. Aí eu fui para a missão. Quando eu fui para a missão, eu achei que eu aprendi tudo. Né? Aí eu cheguei, né, talvez uns 20 anos, orgulhoso, dizendo agora eu vou ensinar tudo para todo mundo. Mas o senhor, ele sabe o que faz, né? E eu acabei não ficando em Salvador. Eu tive uma situação por causa do emprego que eu já tinha, e eu fui morar no Rio de Janeiro e fui trabalhar, fui morar numa ala da igreja chamada Tijuca, cujo bispo era o Elvésio Martins. O Elvésio Martins, ele tem uma história de vida maravilhosa, né? Ele Sensacional. é um homem que ele era de favela. Quando ele se casou, ele não tinha o 2º grau, e por causa da esposa dele, ele estudou, se formou e foi um grande executivo, um professor universitário. Ele foi um executivo de uma das empresas, foi um dos principais executivos de uma das empresas do grupo da Petrobras, e ele era o meu bispo, e estava ali do meu lado. E tudo aquilo que eu achava que sabia muito, eu percebi que eu sabia nada. E ele me ajudou muito. Primeiro, ele era um homem que tinha essas características que eu falei de liderança. Uma coisa extremamente interessante é que ele respeitava a gente como líderes. Então, por exemplo, o meu primeiro chamado, meu primeiro trabalho com ele, eu fui professor da escola dominical. Depois ele me chamou como presidente dos rapazes da ala. E aí, eu nem lembrava mais que eu tinha sido presidente dos rapazes. Aí eu fui presidente dos rapazes. Até porque existia presidência dos rapazes. Naquela época, Hoje né? não tem Hoje mais. não tem mais. E como presidente dos rapazes, eu comecei a trabalhar no comitê executivo da ala. E aí eu comecei... Que são os líderes da ala. Os líderes da ala. E aí eu comecei a ver como ele trabalhava, como ele se dedicava. E foi ele que me ensinou, por exemplo, essa questão de separar tempos. Então, ele era um homem muito mais ocupado do que eu sou hoje, e ele tinha os tempos separados, ou seja, naquele momento era o tempo de cuidar do trabalho, naquele momento era o tempo de cuidar da família, naquele momento era o tempo de cuidar da igreja. Então, o Elvésio Martins, sem dúvida, a fé daquele homem era maravilhosa, a disposição de guardar os mandamentos dele, a compreensão da importância da obediência, tudo isso foram fatores que me influenciaram muito. Legal. E mulheres, tem muitas mulheres. Né? A minha esposa é uma, poxa vida, Verdade. a proximidade que minha esposa tem do Senhor e a capacidade que ela tem de ouvi-lo é algo que eu invejo muito. Eu queria muito ser que nem ela. Ter essa proximidade dela que ela tem com o Senhor. Então, ela é um grande exemplo, um exemplo de, fugiu a palavra agora, mas de se esquecer em favor das outras pessoas. Minha esposa é uma intelectual, embora ela não goste que eu fale disso, né? Mas ela já tem artigos publicados, livros com participação dela, mas ela
sob os momentos de cuidar dela e o momento de cuidar da família, o momento de cuidar das pessoas, né? E isso para mim é um grande exemplo também. Muito legal. Obrigado, presidente. Você sabe que a nossa especialista de mídia colocou uma enquete no Instagram Sim. sobre o que vocês querem perguntar para o presidente da Estaca. Não temos tempo para fazer todas as perguntas. Eu separei 2 aqui, tá? Tá bom. Não vou dizer quem fez as perguntas, mas eu vou te fazer a pergunta. Depois você me conta quem fez. Depois eu te mostro aqui. Pra o gente print, conversar. tá bom? Olá, presidente. Gostaria de saber como você encontra força em Cristo para magnificar o seu chamado. Pergunta boa, né? Poxa. Eu vou juntar outra, porque Tá eu acho que vai no mesmo caminho. Vai lá. Ele perguntou assim, o que você faz para se aproximar diariamente de Cristo e sentir o Espírito? Eu tenho uma coisa bem interessante. Como é que eu posso dizer isso? Assim, por exemplo, você é meu amigo. A gente está sempre junto. Se a gente se separar, o que acontece na vida da gente? O espaço é ocupado por outras pessoas. Não que eu me esqueça de você. Eu nunca vou me esquecer de você. Eu tenho amigos aí no Brasil, porque eu morei em vários estados do Brasil. Eu tenho bons amigos por aí. Mas a gente perde a convivência, né? Então, eu tenho um grande amigo em Fortaleza que era um amigo da gente se encontrar quase todos os dias quando eu trabalhava lá, né? Hoje, eu falo com ele de vez em quando. E toda vez que eu vou a Fortaleza, eu arrumo um jeito da gente se encontrar, bater um papo, coisa assim. Mas eu não tenho mais a presença dele o tempo todo comigo. Então, respondendo essa pergunta, eu preciso estar com Cristo presente na minha vida todos os dias. É isso? Ou seja, eu preciso fazer com que ele seja o meu amigo pessoal. Aquele que vai estar comigo durante todos os dias. Participante. E com ele tem uma coisa legal, é que a gente não pode se mudar dele, né? Aliás, deixa eu corrigir, a gente pode, Sim, mas eu posso ir para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, ele vai estar do meu lado. Eu só vou deixar de estar com ele se eu quiser. Não vai ser a distância que vai fazer isso. Então, o que acontece? Eu preciso me comunicar com Cristo, com Deus, todos os dias. E qual é o jeito de se comunicar? Fazendo oração, não tem outro jeito. Falando com Ele, né? Pensando nele. E qual é o jeito de ouvi-lo? Eu ainda não consegui ouvir a voz dele, embora já tenha ouvido algumas vezes sentimentos tão fortes que pareciam que eu estava ouvindo a voz dele. Mas a voz física eu nunca ouvi. Então, para ouvir a voz dele, eu tenho que ouvir por intermédio das Escrituras. Então, parece a coisa mais básica do mundo, mas é a única coisa que faz a gente se manter com energia, com motivação e principalmente próximo a Cristo, convivendo com Ele, fazendo orações sinceras e lendo as Escrituras para ouvir as respostas que Ele tem para nos dar no dia a dia. Tem outra coisa, tem decisões na minha vida que eu não tomo de jeito nenhum até eu ter certeza da aprovação dele. Então, o Elder Iron, né, um dos apóstolos, ele falou uma coisa bem interessante em uma conferência passada, próxima, não nessa última, mas no anterior. Ele falou que quando a gente faz oração, às vezes parece uma lista de compras. E vai pedindo ao Senhor o que a gente quer. E às vezes a gente quer dizer até quando a gente quer. É verdade. Né? E ele disse que não, uma oração deve ser a busca pelo que o Senhor quer da gente. E não o que a gente quer dele. E isso é um grande desafio. E isso é o que eu tento fazer. Não vou dizer que eu consigo sempre, mas é o que eu tento fazer. Eu tento me colocar à disposição de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Tá certo? Às vezes eu tenho que tomar decisão sem nenhuma luz, vamos dizer assim. Minto. Eu tenho a luz do Evangelho que me ajuda, mas eu não tenho aquela resposta na hora que eu preciso. Mas nessas horas eu entendo que o Senhor está colocando na minha mão a responsabilidade de tomar a decisão que eu quiser. Mas tem coisa que eu não me arrisco. Eu só faço se eu sentir
pelo Espírito que ele aprovou a minha decisão. Que é a vontade dele. Muito bem, presidente. Recomende um livro, um filme para nós que você gosta. Pode ser da igreja, fora da igreja, enfim. Eu sou muito ruim para gravar nomes, tá certo? Eu tenho... Ontem eu estava com 20 livros em cima da minha mesa. Eu tenho o hábito de... Eu não leio livro de capa a capa, quase nenhum. Eu tenho uma biblioteca que deve ter no mínimo uns 500 livros. No mínimo. No mínimo, né? E aí, uma vez meu filho olhou para a biblioteca e falou assim: pai, você não vai ler esses livros até morrer nunca. Aí eu brinquei com ele e falei assim: filho, eu não comprei para ler, eu comprei para pesquisar. Então eu gosto de estudar por temas. Então eu pego, por exemplo, eu estou estudando agora, eu pretendo escrever o meu livro. Estou estudando agora gestão comercial mais profundamente. E então eu tenho 20 livros sobre vendas, negociação, gestão, execução, em cima da minha mesa, onde eu estou buscando os referenciais teóricos para poder fazer isso. Então eu gosto de estudar assim, por temas. Então tem muitos livros que eu gosto. Por exemplo, tem um livro... Não, você tem que recomendar um. Só. De 500 ali, tem que escolher um. Eu sei que é um desafio, mas tem que escolher um. Tá, tem um livro, vamos dizer assim, técnico, que eu gosto bastante, para aqueles que gostam de trabalhar na área comercial. Tem um livro chamado Spin Selling. Em termos de técnicas comerciais, ele é excelente, porque foi feito por meio de uma pesquisa científica. Então, é um livro muito bom. Legal. Um livro muito bom, pessoal, que eu gosto bastante. Vai citar mais de um agora, então. Vou ficar com... Eu vou falar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom, livro do Steve sensacional. Covey. E tem um que eu estou tentando lembrar o nome agora, que é um livro escrito pelo filho dele, que fala sobre as coisas mais importantes da vida, ou as coisas que têm importância na vida. Eu li esse livro há muito tempo atrás, e eu já dei várias cópias desse livro para muitos amigos, quando eu vejo que eles estão com a polêmica sobre o que fazer das suas vidas, escolhas, eu passo isso aí. E o livro da igreja que eu mais gosto é Jesus o Cristo. Esse é o livro. Perfeito, esse é um livro sensacional. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui, à sua disposição. A gente sente teu amor, tua dedicação. Para encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para o povo da Estaca. Não só para os membros da igreja, mas para o povo da Estaca Tarumã. Vou pensar o seguinte: se fosse a última coisa que eu deveria falar, ou que eu poderia falar para as pessoas, eu sempre falaria vale a pena. Né? O que quer dizer vale a pena? A vida, ela é um grande desafio, mas ao mesmo tempo ela é uma grande oportunidade. Por quê? Porque é aqui que a gente tem a condição de desenvolver os nossos caráteres e a nossa competência para poder viver um dia de volta na presença de Deus. Então aproveita a sua vida. E o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é fazer aquilo que é importante, não fazer o que a gente quer. Às vezes o que a gente quer não é o mais importante. Porque às vezes a gente quer aquilo que é de imediato. Então, toda vez que você for tomar uma decisão na tua vida, pense nas consequências do que você está fazendo. Porque as consequências, elas podem ser eternas. Então, por favor, quando você estiver diante de uma escolha, sempre escolha aquilo que vai te levar para a eternidade. Então é isso, é essa mensagem que eu gostaria que, se eu precisasse dizer para alguém, por último, é isso: escolha sempre o que vai te levar de volta à presença de Deus. Presidente, de novo, muito obrigado. Espero que a gente possa fazer outras vezes, contar mais histórias aqui do Elvésio, de outros líderes que eu sei que você conhece muito bem. E obrigado pela sua liderança na Estaca Tarumã.
Hoje nós temos um presente para você. É um presente simples, é um brinde, né, da sua participação aqui, que a produtora aqui já estava falando, a nossa especialista de mídia. O presente, o presente. Então tá aqui. Aqui é a nossa caneca especial essa caneca do podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que é excelente essa oportunidade da gente poder conversar. E é muito tranquilo, né? Só para quem for convidado saber que é muito mais tranquilo do que que se pensa, porque é um bate-papo mesmo. Muito obrigado. Legal. Obrigado, presidente. Até a próxima podcast da Estaca Tarumã.